Olá, hoje vamos então analisar os movimentos do PSI 20 e tentar, numa ótica de curto médio prazo, ver qual a tendência do índice e qual a maior probabilidade realmente daquilo que irá acontecer futuramente. Vamos olhar inicialmente para o gráfico numa ótica mais de longo prazo, conforme tenho feito o mais frequentemente. Temos aqui uma zona claramente de suporte por volta dos 11.500 pontos, que, portanto, quando foi quebrada em baixa, isto no início de 2008, daria início ao bear market no nosso índice, no PSI 20. Alguns movimentos ascendentes, enfim, aqui eventualmente algum sinal de que poderíamos ter feito já aqui um fundo, mas depois realmente surge a confirmação desta zona que era anteriormente de suporte. Nesta altura era uma zona de resistência e definitivamente aqui neste segundo teste acaba por quebrar em baixa e iniciar aqui um bear market, aqui um pequeno período de lateralização e depois continuamos então a tendência descendente, fazendo mínimos aqui no fim do ano passado, que se repetiram depois aqui em fevereiro, março deste ano. Numa ótica de médio prazo, o que é que vemos? Portanto, aqui uma zona onde há claramente e se nota claramente aqui realmente uma zona de suporte importante no índice, por volta dos 5.700 pontos. Dá aqui uma primeira aproximação em outubro, depois mais tarde, um mês mais tarde em novembro e depois aqui voltamos a testar esta zona já no final portanto já no início deste ano, em março, no início de março. Temos aqui esta linha de tendência descendente, faz aqui um toque, aqui uma segunda aproximação, terceiro toque, quarto toque, um quinto toque e depois dá-se a ruptura ascendente e o primeiro sinal de que esta tendência poderia estar a inverter pelo menos no curto médio prazo. Subimos um pouco, depois temos aqui uma zona de suporte importante, neste momento é suporte, mas já foi resistência, por volta dos 7.050 pontos. Aqui uma zona que considero ter sido uma zona importante por volta dos 6.700 pontos, portanto, dada por este máximo aqui e esta zona também de aparente falso break, depois um pouco mais acima nos 6.800, 6.850, depois então este suporte maior nos 7.050 pontos, que é dado aqui por este mínimo, e depois então temos aqui um pouco mais acima esta zona de máximo relativo, neste caso é um máximo anual por volta dos 7.400 pontos aproximadamente. Estas são então foram zonas de resistência e neste momento são claramente zonas de suporte. A zona que eu considerei como mais importante era realmente esta, nos 7.050 pontos. Embora neste momento eu considere que realmente a zona de suporte fundamental é esta aqui por volta dos 6.700 pontos. Enquanto o índice estiver acima deste suporte, acredito que a tendência será ascendente no curto médio prazo. Temos aqui então também uma pequena linha de tendência descendente, tem aqui um toque, um segundo toque, uma terceira zona de toque e um aparente falso break, e depois aqui dá-se a ruptura quando aconteceu a quarta aproximação. Enfim, este movimento, apesar de ter uma amplitude menor, tem muitas características que se assemelham realmente a este movimento, embora de menor amplitude. Interessante notar que, além desta ruptura, portanto, em alta e desta quebra em alta desta linha de tendência descendente, temos aqui esta importante zona de suporte por volta dos 6.800 pontos, que já chegou para travar portanto, as posições curtas por duas vezes, portanto, aqui nesta zona e aqui neste local.
É interessante notar que, portanto, em termos de curto prazo, houve aqui uma zona de alguma aparente indecisão por volta dos 7.050 pontos, em que quebrámos em alta esta zona, depois voltámos abaixo, portanto andámos aqui a lateralizar uns dias acima desta zona de suporte e uns dias abaixo, e daí eu considerar que realmente a grande zona de suporte encontra-se aqui nos 6.800 pontos, e depois ligeiramente mais abaixo, esta zona nos 6.700 pontos pode ainda suster algum movimento com pendor descendente. Portanto, eu no curto prazo acabo por estar com neutro, embora ligeiramente positivo, na medida em que realmente se deu esta ruptura e esta quebra em alta desta linha de tendência descendente, e ainda por outro fator. Realmente notamos aqui que este movimento descendente teve aqui uma amplitude não muito acentuada, foi preciso várias sessões realmente para o índice perder cerca de 500 pontos. Fazemos aqui um mínimo, voltamos acima dos 7.000 pontos, voltamos aqui um pouco para baixo, mas fazemos aqui um mínimo relativo um pouco mais alto do que este mínimo. E a seguir há um movimento realmente à quebra da linha de tendência descendente, e fazemos aqui depois um máximo relativo superior a esta zona de máximo. Portanto, este é um movimento tipicamente bolo. De toda a maneira, se olharmos para o índice enfim, na mesma o gráfico diário, mas puxado de outra forma, realmente notamos aqui uma zona de lateralização claramente entre os 6.800 e a zona dos 7.400 pontos. E portanto eu acredito que, embora a tendência de curto prazo pareça favorecer as posições longas, acredito que neste momento estamos aqui num range de lateralização há 2 ou 3 meses, e enquanto não quebrarmos nenhuma destas zonas, nem estas zonas de suporte, nem estas zonas de resistência, podemos considerar que estamos num movimento lateral entre os 7.400 e sensivelmente os 6.700, 6.800 pontos. A confirmação deste movimento e desta tendência bullish surgirá com a quebra em alta desta resistência por volta dos 7.400 pontos, sensivelmente. É claro que o índice poderá chegar aqui um pouco mais acima, retrair, fazendo eventualmente até no mínimo acima destes mínimos, e depois eventualmente então dar-se a quebra em alta. Parece-me que provavelmente será o que irá acontecer, porque se olharmos bem para o índice, ele tem estado a subir já há quase 2 semanas praticamente sem parar, quase sempre a valorizar. Há aqui apenas algumas sessões em que o PSI 20 acaba por desvalorizar, mas de forma perfeitamente insignificante. Portanto, temos aqui uma boa valorização. É natural que os indicadores possam estar um pouco esticados, podemos eventualmente quebrar esta zona de resistência em alta, mas eu acredito mais numa pequena subida, à qual haverá uma pequena retração, e depois então provavelmente sim iremos quebrar em alta os 7.400 pontos. De toda a maneira, enquanto estivermos neste range 7.400, 6.800, 6.700 pontos, estamos numa zona de lateralização. Em termos de longo prazo, isto ainda não chega para fazer acreditar num bull market de longo prazo. Acreditaria só num bull market de longo prazo com a quebra em alta desta zona. Aí sim, claramente penso que a tendência será ascendente. No curto médio prazo estou positivo, no longo prazo acaba ainda por estar negativo, aguardo ainda a confirmação e ultrapassar desta zona de resistência aqui entre os 8.000 e os 9.000 pontos. E portanto teremos que aguardar mais um pouco, mas há de facto sinais positivos no PSI 20 e o caminho poderá ser mesmo ascendente. Para quem investe no longo prazo, terá que se calhar esperar mais um pouco para tirar conclusões. E por agora é tudo, não há muito mais a dizer, resta-me já uma boa semana de trading.